Bom, agora vamos à coisa mais importante de tudo isso. Eles fizeram vários experimentos em laboratório, coletaram os dados, fizeram diversos cálculos teóricos com o uso da fórmula obtida. A coleta de todos esses dados, sejam os teóricos como os experimentais, eles jogaram isso em um gráfico. E observem graficamente o que aconteceu. Vemos aqui que ocorre uma total discrepância entre os dados experimentais e os dados teóricos. Olhando o gráfico, apenas no limite de baixa frequência é que temos os resultados próximos. Essa discrepância ficou conhecida como a catástrofe do ultravioleta. Planck, analisando esses dados desse gráfico, ele deduziu o seguinte, que a lei de equipartição clássica tende a resultados satisfatórios quando a frequência tende a zero. E essa mesma energia total média tende a zero quando a frequência tende a infinito. Com isso, Planck deduziu que a energia média das ondas estacionárias é uma função da frequência. Isso contradiz a lei da equipartição, que diz que independe da frequência. Então ele decidiu mudar o cálculo para encontrar os valores médios de energia. Ele considerou a energia como uma variável discreta e não como uma variável contínua, como é tratado na física clássica. Somente lembrando que variáveis discretas assumem valores pontuais, enquanto que as variáveis contínuas, infinitos valores dentro de um intervalo. Planck, então, deduziu que ele poderia encontrar o valor da energia total média aproximadamente igual a K vezes T, quando a diferença entre energias sucessivas fosse pequena, e aproximadamente a zero, quando a diferença entre energias fosse grande. Ele precisava de obter resultados para baixos valores de frequência e também para altos valores de frequência. Então ele conseguiu achar uma proporcionalidade entre a variação de energia e a frequência. Quando temos a relação entre duas grandezas que sejam proporcionais, nós obtemos um valor fixo. E é assim que surgem as constantes usadas em diversos campos da física. Essa constante de proporcionalidade veio se chamar constante de Planck. É indicada pela letra H. Ou escrevendo numa expressão bastante conhecida, que é essa expressão. Cálculos posteriores fez com que Planck determinasse com maior precisão o valor dessa constante. Ele obteve esse valor aqui. Planck, com sua genialidade, ele raciocinou uma maneira de obter um cálculo matemático para encontrar o real valor médio de energia. E com isso, se ter uma fórmula de densidade de energia que correspondesse aos resultados experimentais. Eu vou lá para a biblioteca e descrever matematicamente o que ele fez.
como a genialidade de Planck conseguiu ir um pouco mais além. Aplicando a função da distribuição de Boltzmann para o nosso sistema, nós temos a seguinte expressão para o valor médio das energias. O numerador dessa expressão representa a energia com que a probabilidade do ente ser encontrado com essa energia. Observe que o intervalo vai de infinito a infinito. Ou seja, integra-se sobre todas as energias possíveis. Já o denominador representa a probabilidade de encontrar o ente com qualquer energia. Com isso, temos um valor igual à unidade. Aplicando a fórmula especial da distribuição de Boltzmann, obteríamos como resultado, para um valor médio de energia, K vezes T, sendo K a constante de Boltzmann e T a temperatura uniforme. Bom, o que Planck pensou? Ele pensou em encarar essa energia como se ela fosse uma variável discreta. E para isso ele usou um cálculo matemático diferente. Ele ao invés do cálculo usando a integral, que seria para valores discretos, ele reescreveu a expressão em termos de somatório, que é para valores contínuos. E ele propôs que essa energia tivesse apenas certos valores discretos e uniformemente distribuídos, ao invés de qualquer valor. Com isso, ele obteve essa expressão aqui. Bom, essa expressão, substituindo no cálculo clássico, nós temos a seguinte expressão. Substituindo, aqui. Substituindo em KT essa expressão aqui. Nós obtivemos essa outra. Bom, o que o Planck fez aqui nessa expressão? Observem que ele conseguiu casar a constante de Planck com a constante de Boltzmann. Você poderá estar se perguntando, Planck então alterou a distribuição de Boltzmann? Não, ele não fez isso. Ele simplesmente enxergou mais além. Ele compreendeu que a energia das ondas estacionárias eletromagnéticas como grandezas discretas, em vez de grandezas contínuas. As grandezas contínuas, você pode obter infinitos valores para ela, e ela aceita quaisquer valor. As grandezas discretas também aceitam infinitos valores, porém valores discretos, valores definidos. Vou tentar explicar de uma maneira bastante simples e usando uma analogia simples. No passado, quando tínhamos os chamados armazéns e queríamos comprar, por exemplo, 1 quilo de feijão, o vendedor tinha no balcão uma balança e ali pesava a mercadoria e poderíamos comprar um pouco a mais, por exemplo, 1 quilo e 250 gramas ou a quantidade desejada. Hoje, para comprarmos 1 quilo de feijão, vamos a um supermercado e lá pegamos um pacote fechado que contém 1 quilo de feijão. E se quisermos comprar 2 quilos de feijão, pegaremos 2 pacotes. Se quisermos 3 quilos, pegaremos 3 pacotes. E sairemos transportando esses pacotes
bem definidos. O Max Planck encarou a manifestação da energia como pacotes de energia. E aí esses pacotes ele chamou de quantum. É uma palavra que vem do latim que significa quantidade. O plural de quantum é quanta. Foi a partir dessas palavras que surgiu a física quântica. Então, Planck lançou seu postulado. Nesse postulado, ele diz a seguinte coisa, que qualquer ente físico com um grau de liberdade, cujos valores represente uma função senoidal do tempo, pode possuir energias totais que satisfaçam a seguinte relação. Essa relação da energia sendo igual a NH vezes V, nós temos que N é números inteiros que vão de 0 até o infinito. São chamados de números quânticos. O H é a constante de Planck e o V a frequência. Vamos agora comparar dois diagramas de energia, um representando a física clássica e outro o postulado de Planck. No diagrama da física clássica, o ente físico pode ter qualquer valor de energia que varia de 0 ao infinito, possuindo assim uma aparência contínua. No diagrama de Planck, nós observamos um conjunto discreto de linhas. No diagrama de Planck, essas energias é dita quantizada, e os estados de energia possíveis são denominados estados quânticos. Lembrando que Planck, a princípio, associou a quantização de energia aos elétrons da parede do corpo negro, que oscilando senoidalmente com a mesma frequência da radiação, e postulou que apenas a partícula que oscila seria quantizada. Mais tarde ele compreendeu que também as ondas eletromagnéticas eram também quantizadas. Então ele ampliou o seu postulado, aplicando para todo o ente físico que oscile senoidalmente. Vamos agora ver um gráfico com um experimento realizado por Courbet em 1916, realizado a uma temperatura de 1595 Kelvin. No gráfico, nós temos a linha da previsão de Planck e os dados experimentais coletados. Observe que foi usado um gráfico mais conveniente, em que a densidade de energia foi expressa em função do comprimento de onda e não em função da frequência. Dessa experiência, se obteve um valor de 6,57 vezes 10 a menos 34, muitíssimo próximo ao valor hoje usado, que é de 6,63 vezes 10 elevado a menos 34, que é a constante de Planck que nós usamos, né? Até os próximos vídeos.